Estamos começando mais um culto online e que bom ter você junto em nossa companhia hoje. Estamos hoje em São Luís Gonzaga para juntos louvarmos, agradecermos, mas principalmente buscarmos orientação e força para a nossa fé. Bem-vindos, sintam-se bem junto de nós aqui. O nosso culto de hoje tem como tema os nossos heróis na fé. Muitas vezes nós depositamos nossa confiança em pessoas que muitas vezes não têm fé. No culto de hoje vamos olhar para os heróis da fé, pessoas cristãs, que realmente devem ser nossos exemplos. E eu quero começar o culto de hoje dando a vocês 4 perguntas, que durante o culto vamos tentar responder para vocês. A primeira pergunta é: o que é uma fé verdadeira? A segunda pergunta: eu tenho fé verdadeira? A terceira pergunta: como manter nossa fé verdadeira no mundo cheio de pecado, transtornado? E a última pergunta: quem são nossos heróis na fé? Quem são os heróis para os nossos filhos aqui nesse mundo? Vamos começar esse momento em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que Deus abençoe esse momento, esse culto em cada um de nós. Amém. Eu convido, assim como nós estamos, a abrirmos nosso coração e falarmos com o nosso Deus, para buscar o perdão de cada erro, de cada pecado, para podermos ouvir Sua palavra e depois compreendê-la. Vamos fechar nossos olhos, vamos abrir os nossos corações e, em nome de Cristo, vamos pedir o nosso perdão orando. Bondoso e amado Pai Celestial, chegamos mais uma vez em Tua presença. E como isso é bom! É um privilégio poder estar aqui e falar contigo. Mas ao mesmo tempo é uma necessidade nossa. Estamos aqui para te louvar e adorar. Porém, antes de tudo, queremos nos curvar em Tua presença e com humildade pedir perdão por nossos pecados, que são muitos. Pai Celeste, Tu sabes o quanto pecamos nesta semana que passou. Pecamos por pensamentos, palavras e ações. Pecamos porque, muitas vezes, não alimentamos a nossa fé com a Tua palavra. Fomos omissos e dedicamos pouco tempo para Ti. Assim como cristãos arrependidos, chegamos à Tua presença para clamar. Tem piedade e misericórdia de cada um de nós. Não nos condenes, mas conceda o Teu maravilhoso e fortalecedor perdão. Sabemos que não merecemos e nada fizemos para ganhar Teu perdão. É em nome de Jesus que pedimos isso. Cremos e confessamos que Jesus sofreu, padeceu, morreu e ressuscitou para nos dar este perdão. Assim, em nome de Teu Filho Jesus, nos colocamos em Tuas mãos e pedimos: tem piedade, tem compaixão de cada um de nós e perdoe todos os nossos pecados. Em nome de Jesus, nosso único Salvador, pedimos isso. Amém. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, se essa foi a vossa verdadeira confissão, e nesse momento, se arrepender de cada pecado, Deus disse: teus pecados são perdoados. E como nesta palavra, chamado e ordenado, eu anuncio esse perdão para vocês. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os nossos pecados são todos perdoados. Amém. Saudai o nome de Jesus, arcanjos o adorai, ao Filho que morreu na cruz com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração do bom eterno Pai, ao grande autor da
geração, com glória, 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 com glória coroai. Ó santo povo do Senhor, o Salvador louvai. Ao homem Deus libertador, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, povos e nações, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou-vos os grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Amados irmãos em Cristo Jesus, hoje eu convido vocês a falarmos sobre um assunto que aparentemente é bem fácil, é bem simples, só que na prática complica um pouco. Vamos olhar e falar sobre a fé cristã. Durante a semana eu estava pesquisando sobre esse assunto e achei interessante alguns teólogos. Alguns teólogos falaram que há 3 tipos de fé. Outros falam em 5, 7, 9 tipos de fé. Sabemos que há uma só fé verdadeira. A fé é baseada no Senhor Jesus Cristo. Mas achei interessante o conceito. Alguns teólogos falaram que existe a fé terminal. A fé terminal é quando a pessoa tem fé, conheceu a Deus, mas ela vai relaxando, abandonando a Deus, se afastando da igreja, parando de ler a Bíblia e chega num ponto que a sua fé morre. Uma fé terminal. Um segundo tipo de fé, uma fé de aparência. É quando a pessoa conhece a Bíblia, lê a Bíblia, vai à igreja, mas não vive a palavra. Ela ouve Deus, ela conhece Deus, mas não consegue viver a vontade de Deus. Não consegue confiar em Deus. Então dizem, esta é uma fé de aparência. Há também a fé supersticiosa. A fé supersticiosa é quando a pessoa, mesmo conhecendo Deus, a sua vontade, os seus mandamentos, acredita nas coisas do mundo, em rituais, horóscopo, pé de coelho, ferradura, assim por diante. Uma fé supersticiosa. Na verdade, essas fés não salvam ninguém, porque a fé verdadeira é a fé que se apega em Jesus. Por isso eu convido agora a olharmos um texto bíblico, onde o autor conta para nós não só o que é fé. Eu diria, na Bíblia, é o conceito mais bonito de fé cristã. E logo após isto, o autor coloca para nós exemplos de pessoas de muita fé, que chama de os heróis da fé. Vamos ouvir Hebreus capítulo 11, do versículo 1 até o 7, o conceito de fé e alguns heróis da fé. Vamos ouvir essa leitura bíblica. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque, que foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus,
aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amados em Cristo, talvez todos viram o filme Indiana Jones e a Última Cruzada. O filme é interessante porque o grande aventureiro Indiana Jones está atrás do cálice da Santa Ceia e está à procura do Santo Graal. O filme mostra para nós o aventureiro Indiana Jones tentando achar esse cálice e então passa por muitas aventuras. E no final, então, para poder achar o cálice, ele tem que passar por 3 desafios. E o último desafio é intitulado O Salto de Fé. O Indiana Jones está entre 2 precipícios, muito alto, muito grande, e não há nenhuma ponte, não há como passar ali. Ele olha o mapa e o mapa diz é preciso o salto de fé. Ele para, pensa um pouco, então fecha os olhos e pula no abismo. E inexplicavelmente ali havia uma ponte que não conseguia ver com seus olhos. O salto da fé era isto, saltar sabendo que ali havia uma ponte que não conseguia ver. A fé cristã é mais ou menos isto, é dar um salto no escuro, é dar um salto na fé. Se nós olharmos Hebreus 11, versículo 1, o escritor coloca para nós ali o mais bonito conceito de fé. Ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O que nós cristãos esperamos? A principal coisa é a volta de Cristo, o poder morar com Deus na vida eterna. E para morar com Deus na vida eterna, ou nós passamos pela morte, ou esperamos a segunda volta de Cristo. São as 2 maneiras de nós irmos morar com nosso Deus. Mas não importa. O importante é que nós cristãos esperamos com toda a certeza que um dia nós vamos morar com nosso Deus. E o autor diz, fé é acreditar no que nós não vemos. O que nós não vemos? Temos um Deus vitorioso. Temos um Deus criador, redentor, que não podemos ver, não podemos tocar, mas podemos senti-lo. Esse Deus que não podemos ver, ele existe. Um Deus que se acampa ao nosso redor. Um Deus que fica ao nosso redor e dá tudo o que nós precisamos. Um Deus que dá, principalmente, força e fortaleza para a nossa fé. Este é o mais bonito conceito de fé. E logo após isso, então, o autor coloca para nós exemplos de heróis de fé. E o interessante, nesse capítulo, ele coloca uma porção de pessoas que realmente fizeram coisas extraordinárias, ou melhor, que deram um salto no escuro. Do versículo 1 até o versículo 7, ele coloca os heróis da fé antes do dilúvio. Abel, Enoque e Noé. Do versículo 8 até o 22, o escritor fala dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e também coloca junto José aqui. Do versículo 22 até o 29, ele fala sobre Moisés, a história de Moisés, a libertação do povo do Egito. E então, do 30 até o 40, ele fala da conquista de Canaã, até chegar à igreja cristã. E coloca, então, os grandes heróis da fé lá da época de Jesus. Mas o interessante é que, se nós olharmos, há uma lacuna aqui. Entre Moisés e até chegar em Canaã, aquela caminhada para o deserto de 40 anos, aqueles 40 anos acampado em Canaã, ele não cita nada. E não coloca nenhum herói da fé. E nós sabemos por quê. Foi uma época de queixa, de lamúria, de briga com Deus. Uma época que, infelizmente, se viu muito pouca fé. Por isso, o autor aqui, ele não menciona esse evento e deixa essa lacuna em aberto. Mas eu convido a nós olharmos o texto de hoje, lido agora há pouco, e olharmos 3 grandes heróis da fé que apareceram antes do dilúvio. Abel, Noé e o Enoque. Da história de Abel, nós conhecemos bastante até. Hebreus 11:4 diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Em Gênesis 4, Moisés conta que Caim e Abel, irmãos, foram oferecer um sacrifício a Deus. Cada um trouxe do que produziu. A Bíblia diz que o Abel, ele era um pastor de ovelhas. Eu diria hoje um pecuarista. O Caim lidou com a terra, um agricultor. O texto diz que o Abel trouxe para Deus algumas ovelhas, as mais bonitas, então deu como agradecimento a Deus, como sacrifício a Deus. E logo depois o seu irmão fez a mesma coisa, mas há uma diferença. O texto diz que o Abel trouxe as primícias e a gordura do rebanho, ou seja, ele pegou a primeira parte. Quando viu que o rebanho estava pronto para ser consumido,
Ele pegou a primeira parte, as mais bonitas, as mais gordas, e disse: aqui, Deus, obrigado. Pertence a ti, por isso o melhor é para ti. O Caim fez diferente. O texto diz que no final dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Ou seja, depois que ele fez a colheita, gastou, fez bonitas festas, jantas e almoço, e no final sobrou sementes, que não ia mais ocupar, até quem sabe estavam se estragando, mofando. E ele pensou: já que eu não vou ocupar isso aqui, eu vou dar para Deus de oferta. E assim ele fez. Bom, o resultado nós sabemos. Deus abençoou o Abel, a sua oferta, e não abençoou Caim. Caim se irritou, perdeu sua fé, fugiu de Deus e no final acabou matando o seu irmão. Por isso, podemos dizer, o Abel aqui mostra um salto no escuro também. Ele foi contra princípios da família, do seu irmão, e mostrou que primeiro para Deus, porque Deus não é um mendigo, mas Deus é o meu Criador. Um segundo exemplo que ele coloca para nós aqui é Enoque. E de Enoque nós sabemos muito pouco mesmo. Em Gênesis 5 é dito que Enoque era a 7ª geração depois de Adão. E ele também pregou, profetizou sobre o fim deste mundo, que veio com o dilúvio. Se nós olharmos um pouco mais, Hebreus diz que Enoque andava com Deus. Gênesis diz que Enoque teve muitos filhos, muitas filhas, mas não é mencionada a sua família. Mas talvez a parte mais interessante nós vemos de Enoque é no livro de Judas. Em Judas, versículo 14 a 16, é relatado assim: eis que Enoque pregava, eis que veio o Senhor entre as suas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propagando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Esta era a pregação de Enoque, o seu ensino. Podemos dizer, Enoque anunciou o dilúvio. E foi o precursor do dilúvio, porque 3 gerações após Enoque veio o dilúvio e com isto o mundo foi totalmente transformado. Mas o interessante é que o escritor de Hebreus diz que Enoque foi transladado. Ele não viu a morte. Antes da sua morte, Deus o levou para si. Tirou sua família desse mundo e o levou vivo para ele. Apenas isto é falado de Enoque. Vamos olhar agora o terceiro herói da fé, o Noé. E Noé nós conhecemos muito bem. Conhecemos tão bem a sua história, o que ele fez, e há muitos dados sobre ele. Mas Hebreus diz que Noé aparelhou. Ele construiu uma arca e salvou uma geração. Ou seja, ele trouxe a sua família de um mundo para um novo mundo. Um mundo que nós vivemos hoje. Totalmente diferente do mundo pré-diluviano. Mas interessante, Hebreus diz que Noé construiu uma arca. Imagina só, Noé fez uma arca. Tinha 150 metros de comprimento, tinha 25 de altura, tinha 15 de largura. E levou 120 anos para fazer essa arca. E não apenas isto. O texto diz que enquanto ele pregava, falava da arca, chamava as pessoas ao arrependimento. E por 120 anos, ninguém se arrependeu. O outro detalhe interessante, não havia chovido ainda. O dilúvio foi a primeira enxurrada, a primeira chuva aconteceu. A Bíblia diz que antes do dilúvio, toda noite, Deus regava a terra com a neblina. E no outro dia, o sol esquentava a terra. Então, tenta imaginar. Noé foi chamado para construir uma arca onde nunca havia chovido. E mais ainda, eu acho que para provocar um pouquinho, Deus diz, Noé, no alto daquela colina, faça a arca. Nunca havia chovido. No alto de uma colina, ele constrói um barco. E por 120 anos fala uma grande chuva, pois nunca havia chovido naquele momento. Portanto, um grande desafio. Por isso, são heróis da fé. Eu fico imaginando o Abel, o Enoque. Eu fico imaginando Noé. Vamos mais uma vez pensar no Abel. O Abel e o Caim são os primeiros filhos de Adão e Eva. Se nós olhar o Caim, arrogante, egoísta, presunçoso, está perdendo a sua fé, está deixando Deus de lado. O Abel não. Ele foi contra seu irmão, talvez contra sua família, contra princípios da sua vida, mas ele disse, não, eu acredito em Deus e vou ser diferente. Deus é o meu Criador.
O Enoque, 7ª geração após Adão e Eva, 3 gerações antes do dilúvio. E a Bíblia diz que teve muitos filhos, muitas filhas, mas a sua família não aparece. Concluímos talvez que a sua família não ajudava, não tinha fé, não acreditava em Deus. Mas Enoque não. Enoque profetizou, pregou, falou sobre o castigo, o juízo de Deus, que logo ia acontecer. E veio então com o dilúvio. Noé é pior ainda. Imagina só Noé. Nunca havia chovido. E no alto de uma colina, Deus diz, constrói uma arca. 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de largura. Uma arca construída sem materiais cabíveis. Por 120 anos, Noé fez isto. Essas pessoas, com certeza, são heróis na fé. Heróis pois acreditaram em Deus, confiaram em Deus. Quando Deus veio e falou para eles, parecia algo absurdo, fora do contexto, que ia totalmente contra o mundo, contra as pessoas, contra o que estava acontecendo. Mas os 3 acreditaram, os 3 confiaram. Eu diria, os 3 deram um salto no escuro. E nesse salto no escuro, eles confiaram em Deus, se entregaram em suas mãos e sabiam que Deus não erra. Deus sabe o que faz. Isto é fé verdadeira. Uma fé que não questiona Deus. Uma fé que não duvida de Deus. Uma fé que na maior tribulação não questiona, não duvida, mas acredita que Deus está no controle, Deus está no comando e Deus sabe o que faz. Por isso, o autor de Hebreus foi muito sábio em dizer, ora, a fé é a certeza de coisas que nós esperamos. A vida eterna, a salvação, o morar com o nosso Deus. Saber que a morte não é o final de tudo, mas a passagem para a verdadeira vida. Fé é a convicção de fatos que eu não consigo enxergar no mundo. Eu sei que Deus existe. Eu nunca vi Deus, mas eu sei que Ele existe. Ele anda comigo 24 horas por dia. Ele protege a minha vida. Ele sustenta a minha vida. Ele me faz abrir os olhos e enxergar no dia a dia. Esta é a função de Deus. Preservar e dar vida a cada um de nós. Isto é fé. Confiar nesse Deus acima de todas as coisas. Se nós continuar olhando Hebreus aqui, veremos que ele cita muitos outros heróis na fé. Mas eu convido agora a darmos um pulo. Vamos olhar o Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta também muitos heróis na fé. Alguns até bastante discretos. Eu quero apresentar para vocês um herói da fé do Novo Testamento. Nem sabemos o nome dele. Nós sabemos que ele era um oficial do rei Herodes Antipas. No meio de um povo pagão, idólatra, de um governo tirano, havia uma pessoa que acreditava em Deus. Buscou a ajuda de Deus e confiou na promessa de Jesus. Vamos ouvir João capítulo 4, versículo 46 até o 54, que apresenta para nós um grande herói da fé. Um herói que não tem nome, mas foi exemplo e é exemplo para nós acreditar, confiar e esperar em Jesus. Vamos ouvir essa leitura bíblica. Dirigiu-se de novo a Canaã da Galileia, onde da água fizeram vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera de Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seus filhos, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígio, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentia melhor. Informaram ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia.
Jesus chegou em Caná da Galileia. E ao chegar àquela região, ele encontra um oficial do rei Herodes Antipas, o mesmo Herodes que havia mandado matar João Batista. Aquele oficial tinha um filho muito doente, e pelo que compreendemos aqui, está terminal. Ele chega e pede a Jesus: vem comigo, desce comigo até Cafarnaum, que ficava a 30 quilômetros dali, e então vem curar meu filho. Interessante que naquele momento que vem o oficial do rei, Jesus está em atrito com os judeus, os fariseus daquela época, questionando principalmente as provas de Deus. Os fariseus diziam: Jesus, se tu é Deus, prove, faça curas, milagres, mostra teu poder e nós vamos acreditar em você. Jesus diz: se porventura vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum acreditarão em mim. Enquanto questionava, debatia com os fariseus, aquele oficial vem, interrompe Jesus e mais uma vez diz: Senhor, desce comigo antes que o meu filho morra. Nós entender, Caná ficava a 30 quilômetros montanha acima. Cafarnaum ficava às margens do mar de Galileia. Portanto, realmente era descer uma serra. 30 quilômetros. 4, 5, 6 horas de caminhada, mais ou menos, até chegar lá. O oficial diz: por favor, Jesus, venha comigo, desce comigo. Meu filho está lá, está terminal, está morrendo e só tu podes salvar o meu filho. Neste momento aqui, Jesus olha o oficial e vê tristeza, vê dor, vê sofrimento. Quem sabe o único e amado filho doente às portas da morte. Mas ele também vê fé e vê confiança. Aquele oficial, ao se ajoelhar perante Jesus, mostrou: tu és Deus, tu és o único Deus vivo e só tu pode me ajudar. A vida está em tuas mãos. Quando Jesus percebe isso, que aquele oficial tinha uma fé verdadeira, que confiava nele, Jesus diz: vai, volta para a tua casa, o teu filho vive, o teu filho está bem. João relata que o oficial creu e voltou para casa. Mas com certeza ele não volta naquele momento, naquele dia, e volta no outro dia apenas. Quem sabe naquele dia ele tinha coisa a resolver com o imperador Herodes ali e ficou, dormiu no hotel e no outro dia voltou para a sua casa. Então João diz que ao se aproximar da sua casa, os céus iam encontrar dizendo: mestre, o teu filho está bem, o teu filho está curado, não tem mais nada, a febre foi embora, ele está bem, ele está 100% com saúde. E neste momento, então, o oficial curioso pergunta: quando ele ficou bem? E o pessoal diz: ontem, por volta da hora 7ª, que significava às 13 horas da tarde, a 1 hora da tarde. E neste momento, então, o oficial lembra: foi neste momento, nessa mesma hora, que lá em cima, em Caná da Galileia, a 30 quilômetros daqui, Jesus disse: pode voltar para a tua casa, teu filho já está bem, a 30 quilômetros de distância. Vejam só, meus amados, que fantástico é a fé verdadeira. Tão fácil, tão simples para Jesus. Pode voltar para casa, eu não estou lá, não preciso estar lá, mas eu vou dar ordem e o teu filho vai ficar bem. Olha o poder fenomenal de Jesus. Quando nós olhamos isto, percebemos que realmente é muito bom ter fé. É maravilhoso poder ter fé, mas essa fé verdadeira, que se apega, que se coloca nas mãos de Jesus. Por isto, a fé realmente é um salto no escuro. Simplesmente é se colocar nas mãos de Deus e confiar em Deus. Algo tão simples, algo tão importante para nós é nunca duvidar, mas saber que nesse mundo pecaminoso, traiçoeiro, nós podemos confiar nesse Deus. E podemos ir contra o mundo, contra a sociedade, sabendo que em Deus nós sempre vamos estar protegidos. Conto uma história bem interessante, que alguns anos atrás, o norte do Brasil deu uma grande seca. Uma região foi muito abalada com uma seca e começou já a faltar água, começou a morrer animais e até mesmo morrer as plantações. E então foi feito um grande culto, e nesse culto o pastor fez uma fervorosa oração pedindo: Deus, manda chuva. O pastor abriu o seu coração e disse: Deus, estamos sofrendo, amargurados, debilitados, precisamos de chuva, manda chuva para nós. E no final do culto, o pessoal teve uma ideia e disse: pastor, vamos fazer mais um culto de noite, um culto de oração. Vamos convidar toda a turma, toda a região aqui para vir nesse culto e vamos orar a Deus. Todos juntos, vamos clamar a Deus e mostrar que estamos passando por necessidade e Deus vai atender a gente. Então foi aceito. E de noite marcado o culto. Durante a tarde, pediu que as pessoas se preparassem.
convidasse os vizinhos, amigos, trouxessem todo o pessoal da região e viesse para fazer um grande culto de oração pedindo chuva. E à tardinha, ao anoitecer, o pessoal começou a vir. E logo, logo, estava cheia a igreja. Dali a pouco veio uma menina, com seus 9, 10 anos, trazendo à sua mão um guarda-chuva. Somente ela trouxe um guarda-chuva, ninguém mais trouxe. Meus amados, isto é fé. Isto é confiar em Deus. Quando tudo está contra, quando tudo está dando errado, quando tudo está indo contra o sistema, nós confiamos em Deus, pois Deus pode mudar tudo. O poder de Deus, ele é fenomenal. No início eu comentei que há muitos tipos de fé, mas uma só verdadeira. A fé verdadeira é aquela fé que confia em Jesus, 100%. É aquela fé que se coloca nas mãos de Deus. É dar aquele salto no escuro. É confiar que Deus está ajudando, guardando, protegendo cada um de nós. Fé é confiar em Jesus em todo e qualquer momento. Não importa se estou dentro do poço, fora do poço, em amargura, felicidade, não importa. Em toda e qualquer situação, nós devemos confiar nesse Deus. E eu deixei 4 perguntas para vocês. O que é uma fé verdadeira? Meus amigos, o escritor de Hebreus contou para nós. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que nós não podemos ver. E o escritor colocou para nós o Abel, o Enoque, o Noé e depois muitas outras pessoas que viveram a vida com uma fé prática. Eles confiaram em Deus. Eles passaram por cima da sociedade, de costumes, de tradições e se apegaram à vontade de Deus. Eles cumpriram, eles obedeceram tenazmente à vontade de Deus. Eles deram um salto no escuro. Portanto, são os nossos heróis na fé. Uma segunda pergunta. Eu tenho a fé verdadeira? Quem sabe eu fiz mal a pergunta. Vamos refazer ela. Estamos confiando em Deus? Estamos obedecendo a Deus quando tudo vai contra a vontade de Deus? Estamos buscando a Deus quando muitas vezes parece que Deus não existe? Fé verdadeira é quando vamos contra a maré, quando vamos contra o vento, quando vamos contra princípios, rituais, quando vamos contra a sociedade, mas acreditamos em Deus, na sua palavra, pois sabemos que para Deus não há impossível. Para Deus tudo é possível. A terceira pergunta. Como manter esta fé? No mundo cheio de pecado, no mundo ardiloso, no mundo onde as pessoas fogem de Deus, no mundo onde as pessoas não querem mais saber de Deus. Meus amados, nós sabemos a resposta. Para manter esta fé, eu tenho que alimentar esta fé com a palavra de Deus, com os cultos, com estudos bíblicos, com muita oração. Sem a palavra de Deus, a nossa fé vai minguar e pode acabar, e tornar-se então uma fé terminal, ou uma fé de aparência. A última pergunta, quem são nossos heróis hoje? Ou quem são os heróis de nossos filhos? É uma pergunta bastante pessoal, mas deixo um convite para você. Que o nosso grande herói seja o Senhor Jesus. Que os nossos grandes heróis sejam os personagens bíblicos, que foram contra princípios, contra a sociedade, mas acreditaram em Deus. Pense em Noé, construiu uma arca onde nunca havia chovido. No alto de uma colina, por 120 anos, não desanimou. Pense em Enoque, que com certeza não tinha o apoio da sua família, mas acreditava, pregava e ensinava que ia precisar de arrependimento, que logo, logo Deus vinha para causar um grande juízo. E 3 gerações após aconteceu o dilúvio. O Abel, quem sabe, foi contra o irmão, quem sabe contra princípios da família, mas disse não. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Deus. E Deus, então, merece o melhor. Por isso, meus amados, que essas pessoas sejam os nossos heróis. E que esses heróis também possam ser para os nossos filhos. Que possamos mostrar, ensinar para eles, esses heróis que batalharam, que doaram suas vidas, para que a palavra de Deus chegasse até nós nesse momento de hoje. E mais ainda, um outro convite eu faço a vocês. Que nós sejamos exemplos, heróis, para as próximas gerações que estão vindo aí. Que com a nossa fé, com o nosso trabalho cristão, com a nossa vida cristã, nós possamos ser heróis para os nossos filhos, pessoas que estão vindo, que vão ver que realmente em nós há a fé verdadeira. A fé que confia de forma absoluta nesse único e verdadeiro Deus.
A fé que dá um salto no escuro, pois confia, Deus tem tudo no comando, sob controle. Nesse Deus podemos confiar. Meus amados, que Deus aumente essa fé. Que Deus fortaleça muito essa fé em nossas vidas, para que possamos em todo e qualquer momento ser heróis para muitas outras pessoas. Que assim seja. Amém. Eu convido, assim que nós estamos, vamos mais uma vez abrir o nosso coração, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com esse Deus em oração. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai Celestial, que maravilhoso poder estar na Tua presença, te adorando, te louvando e alimentando a nossa fé. Porque muitas vezes nossa fé fica pequena, fica fraca, debilitada, e precisamos alimentá-la muito com a Tua palavra. Que bom podermos fazer isso hoje. Olhar Tua santa vontade, olhar pessoas que são heróis para nós, pessoas que batalharam, que colocaram a Tua palavra como a coisa mais importante e principalmente foram vitoriosos, pois confiaram em Ti. Bondoso e amado Pai, como é bom olhar para a história da igreja e ver que muitas e muitas pessoas confiaram em Ti, deram um salto no escuro, mas confiaram na Tua palavra, pois sabiam que Tu és Deus. Tu és um Deus criador, mantenedor, que sempre está conosco. Mas, amado Deus, fica ao nosso lado, nos alimente, fortaleça a nossa fé, para que possamos caminhar de cabeça erguida por este mundo, vencendo toda e qualquer tribulação e tentação. Que possamos caminhar por este mundo, deixando marcas, exemplos da Tua palavra, da Tua criação, deixando exemplos de que realmente há um Deus vivo e verdadeiro. Por isso, mais uma vez pedimos, aumenta a nossa fé, dá-nos uma fé inabalável para todo e qualquer momento. Mas também somos gratos, porque Tu veio ao nosso encontro e criou a fé em nós. Deu a fé de presente para cada um de nós e hoje mantém esta fé em nosso coração. Obrigado, amado Pai Celestial, por ser um Deus maravilhoso, compassivo e um Deus que alimenta e mantém nossa fé nesse mundo. Fica conosco, caminhe conosco, vive conosco. Onde quer que estejamos, esteja sempre ao nosso lado. Isso por Jesus, Teu Filho, nosso único e grande Salvador. Nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Concluímos com louvor nosso culto, abençoados na palavra do Senhor. Fomos todos confortados, Sua bênção dispensada seja sempre renovada. Continue em nosso lar este culto a Deus rendido, seja todo o nosso andar um servir agradecido. Seu Espírito nos guie e as veredas alumie. Queiras, Deus, abençoar a saída como entrada. Dá-nos pão e bem-estar, Tua ajuda na jornada. Vem por morte venturosa, dar-nos vida gloriosa. Nessa conclusão, nosso culto online, receba a bênção que Deus quer dar para cada um de vocês. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Assim concluímos mais um culto online e foi muito bom estar com você ali na sua casa e você junto de nós aqui. Que realmente possamos ter aprendido que a fé verdadeira é aquela fé que se apega, que confia, que se coloca nas mãos de Deus. É um verdadeiro salto no escuro, onde nós confiamos e acreditamos que Deus sempre está certo e podemos confiar nele. Meus amados irmãos em Cristo, que Deus abençoe ricamente vocês. Faça essa fé crescer muito e muito para que possam ser exemplos, heróis para outras pessoas. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus fique com vocês, hoje e sempre. Amém.